Hoje o Marcas pelo Mundo está na Mastercard Brasil para bater um papo com Taciana Lopes, que é a vice-presidente sênior de marketing e comunicação da companhia. Taciana, obrigada por me receber. Imagina, é um prazer ter vocês aqui. Estou animada com o nosso papo. Bom, vamos começar falando sobre comunicação. Taciana, como a Mastercard equilibra sua comunicação entre inovação tecnológica e a valorização das experiências humanas? A Mastercard é uma empresa de tecnologia, né? A gente existe há 58 anos, começamos como uma empresa de cartões e hoje a gente é uma empresa de tecnologia que tem uma infinidade de dados. Então, sim, a gente tem ferramentas muito precisas de segmentação, de personalização. Nessa parte da inovação e dos dados é muito forte, mas a essência da marca é baseada em conexão emocional, em experiência, em emoção humana. Então, acho que a gente está todos os dias fazendo uma combinação desses dois mundos para colocar o consumidor no centro e oferecer o melhor para ele. Acho que um bom exemplo que a gente tem, assim, um exemplo recente para ilustrar isso, é que a gente, como patrocinador da Libertadores, por exemplo, ia levar consumidores no jogo, né? A gente tem essa propriedade de chamar os nossos consumidores para terem essas experiências bem únicas e a gente usou os nossos dados para identificar quem seria o fã mais apaixonado, o torcedor daquele time, qual cidade que ele está. Então a gente combinou essas duas coisas para criar uma experiência que no fim seja ainda mais única e mais relevante. Inclusive essa plataforma de comunicação ali da Libertadores, né, para quem é fã do futebol, teve muito sucesso na versão anterior e agora vocês renovaram, tem novas experiências. Sim, a gente tem um portfólio bem amplo de patrocínios e a Libertadores é um dos que faz mais sucesso aqui com o público brasileiro super apaixonado por futebol. Então a gente está com uma série de experiências, convido todo mundo aí a acessar o nosso site, surpreenda, dar uma olhada em todas as experiências incríveis que a gente tem para os nossos consumidores, que vão desde ingressos para os jogos até a possibilidade de entrar em campo para assistir os jogadores se aquecendo com a sua turma. Então, assim, tem experiências bastante únicas lá. Gente, eu como fã de futebol já fiquei até arrepiada aqui só de pensar nessa possibilidade, tá? Agora, você está aqui na companhia há pouco mais de um ano na gestão do marketing da comunicação. Queria que você fizesse um balanço rápido desse período, como é que foi essa experiência e como está sendo essa experiência para você. Isso, eu acabo de completar um ano exatamente nesse papel, assim, posso garantir que tem sido intenso, mas é uma experiência muito, muito gratificante. Assim, a Mastercard é uma marca muito forte, muito amada, e que tem uma série de peculiaridades que eu estou amando aprender. Então, a gente fala aqui que a gente é passion-led marketing. Então, em vez da gente partir, por exemplo, das segmentações tradicionais, demográficas dos nossos públicos, a gente parte de quais são as paixões dessas pessoas. E a partir daí a gente constrói a nossa estratégia. Eu acho isso maravilhoso. Experiência está no centro de tudo que a gente faz. Então, na maioria das empresas, acho que mídia é o ponto de partida. Na Mastercard, a experiência é o ponto de partida e a mídia tem que vir a serviço disso. A possibilidade de integrar as disciplinas, então a maneira que a gente é organizado na Mastercard, a gente tem comunicação para o consumidor, comunicação com os parceiros, comunicação interna e externa, tudo junto dentro do que a gente chama de IMC, né? Integrated Marketing and Communications. E é tão poderoso você poder juntar todas essas disciplinas e todo mundo ali se alinhando na mesma narrativa. Então, acho que está sendo super, super positivo. O setor financeiro tem passado por várias transformações ao longo dos anos. A gente viu aí a entrada do Pix, a mudança até na forma que as pessoas se relacionam com os próprios cartões de crédito. Como a Mastercard tem inovado para acompanhar essa demanda do público e também, às vezes, a inovação vem tão forte como um pagamento com inteligência artificial, que às vezes a pessoa nem sabe que precisa, mas a Mastercard já está ali à frente do tempo. Queria que você me falasse sobre como equilibrar isso tudo. Acho que da Mastercard a responsabilidade é ainda maior, que no Brasil a gente é líder de mercado já há 8 anos, com uma participação de mercado muito significativa, e isso traz para a gente essa responsabilidade de puxar mesmo a inovação, puxar a indústria, né, para frente, para oferecer sempre a melhor experiência para os consumidores. Então, uma das maneiras que a gente está fazendo isso é transformando o checkout online. Então, com o crescimento das compras no e-commerce e a exigência do consumidor cada vez maior para ter uma experiência fluida, agradável, os pagamentos também têm que acompanhar e puxar essa transformação. Então, a Mastercard anunciou publicamente que até 2030 a gente vai acabar com todas as senhas no e-commerce, então você não vai precisar lembrar nenhuma daquelas 6 senhas diferentes de cada um dos seus cartões, um com 4 dígitos, outra com 6.
você vai poder autenticar, por exemplo, com biometria, uma ferramenta que a gente tem chamada Passkey, biometria facial, entre outros tipos de biometria. O Click to Pay, que é outra ferramenta que a gente tem, que simplifica muito a compra no e-commerce. Então, eu acho que essa é uma das maneiras que a gente vai transformando, não só os pagamentos, mas o comércio também. A gente percebe que a nova geração está muito acostumada mais com esse mundo mais digital, a forma digital de fazer pagamentos, por exemplo. Como é que vocês têm feito para comunicar essa novidade para esse público, mas também sem esquecer do pessoal de outras gerações que ainda não tem aquele hábito tão forte como o digital? Eu acho que esse é um ponto importante ali, porque a gente tá capitaneando essa digitalização da economia, né? Mas a gente é muito pró-opção. Então, não significa que tudo vai ser digital, não significa que o cartão físico vai desaparecer. A gente está dando mais opções para o consumidor. Então, se o consumidor prefere ter o seu cartão físico, fazer a compra na maquininha, digitar a sua senha, também existe essa opção. E eu acho que o que a gente busca é sempre isso, que cada um entenda a experiência que funciona melhor para você e a gente adapta também a comunicação para cada um desses diferentes tipos de público. A Mastercard está presente em grandes eventos e patrocínios, como a gente já falou aqui um pouquinho sobre Libertadores. Quais são os critérios que vocês avaliam para aliar a marca a grandes eventos, a grandes patrocínios? Então, como eu mencionei, a Mastercard é baseada nas paixões dos consumidores, né? A nossa estratégia começa identificando as paixões desses consumidores. Então, tudo começa ali. O futebol é um dos grandes territórios que a gente trabalha, porque a gente está no Brasil, é impossível você falar de paixões dos consumidores sem tocar no esporte preferido aí da grande maioria dos brasileiros. Mas tem outros também, a gastronomia, especialmente para o público alta renda, viagens, são todos territórios que a gente mapeia constantemente, porque isso também muda, isso também evolui ao longo do tempo. A gente vai mapeando e a partir do interesse dos nossos consumidores, então, a gente busca trazer o máximo de vantagens, de benefícios, de experiências em volta do que ele mais ama. E vocês também apostaram em cultura, né? Teve o patrocínio ZESP, MASP. Justamente porque é outro ponto de paixão dos nossos consumidores, né? Então, de novo, especialmente dos consumidores alta renda, arte, música é um ponto que tem grande valor para eles. E se tem valor para os nossos consumidores, tem que fazer parte da nossa estratégia. Então, sim, a gente tem experiências super únicas no Teatro Municipal, no MASP. Tem uma série de opções aí. Quem quiser conferir, pode ir em priceless.com. Tem todas as opções disponíveis lá. Falando em uma experiência única, vocês fizeram um nascer do sol no Cristo Redentor. Imagina só, gente, o cenário do Rio já é maravilhoso. Você acompanhar o nascer do sol num café da manhã especial é uma experiência priceless. Essa é uma experiência bem recente dentro da nossa plataforma e assim, tem sido uma das minhas queridinhas. Que eu acho que isso ilustra muito o que é a essência do priceless, né, do não tem preço da Mastercard. Conhecer o Cristo Redentor no Rio de Janeiro já é uma experiência muito única, mas como a gente torna ela priceless? Fechando o Cristo Redentor para um grupo exclusivo de clientes Mastercard que podem ter o privilégio ali de ver o dia nascendo de cima do Cristo com uma bênção, com um café da manhã especial. Então, essa é uma das experiências que eu acho que ilustra bastante o que a gente busca oferecer todos os dias para os nossos consumidores. Quais são as principais preocupações da Mastercard com segurança, né? A gente falou de comunicação, marketing, do conhecimento profundo das pessoas, né? E isso também faz parte de um pacote todo de segurança que a marca investe. Eu queria que você me falasse sobre isso. Segurança é um dos pilares mais fundamentais da existência da Mastercard, ainda mais quando a gente pensa no setor financeiro, a gente está falando ali de pagamentos, de transações, onde a segurança tem que ser ainda mais inquestionável. Nos últimos anos, a Mastercard investiu mais de 10 bilhões de dólares em ferramentas e empresas de segurança. Isso mostra que o nosso compromisso é contínuo. Então, por mais que a gente evolua as experiências, torne-as mais fluidas, mais fáceis, mais intuitivas, segurança é inegociável. Então, a segurança tem que estar sempre nos níveis mais altos, que é o que garante a nossa reputação, né? Por isso que a gente tem uma reputação tão legal, que a gente tem lutado tanto para manter nos altos níveis que ela está. Qual é o principal desafio ou os principais desafios do marketing para a Mastercard hoje? Eu acho que o desafio para a indústria como um todo é diferenciação.
Porque quando você olha, por exemplo, em mercado de pagamentos em quase todos os outros países, e não só da América Latina, eles estão em estágios muito menos avançados do que o Brasil. Então, ainda estão trabalhando a aceitação, estão fazendo as pessoas terem o seu primeiro cartão. O Brasil está bem avançado nisso. Então, hoje a gente tem mais de 200 milhões de bancarizados. A média de cartões por pessoa está entre 2 e 3. Então, todo mundo tem cartão e tem mais de um. Então, o jogo agora é por que a pessoa vai preferir pagar com Mastercard do que com qualquer outra forma de pagamento. É isso que nos leva diariamente aqui a trabalhar e dar motivos cada vez mais para que elas escolham pegar o seu Mastercard e não qualquer outra opção. Você acha que o Pix colaborou para a digitalização dos meios de pagamento de muita gente? Acho que sim, assim, tô falando desse lugar maduro e sofisticado em que o Brasil está em termos de digitalização dos pagamentos. Acho que é um esforço de todo um ecossistema mesmo. As fintechs fizeram um papel bastante importante em trazer pessoas para essa economia digital. As bandeiras já vêm fazendo isso há bastante tempo. E agora acho que o Pix trouxe uma última parcela, que ainda estava ali bem restrita a usar só dinheiro. Acho que ele digitalizou também uma parte da população. O que foi ótimo para todo mundo, que ao mesmo tempo que você vê o Pix crescendo, você vê a indústria de cartões crescendo também. Então você vê que, de fato, essa inclusão financeira levou a uma digitalização que foi benéfica para o ecossistema como um todo. Tassi, como é que você vê o futuro do marketing para os serviços financeiros? Eu acho que tem algumas tendências, né, que já começam a despontar, assim, e a gente pode ver que elas ainda vão ganhar bastante tração. Acho que personalização é uma das maiores, assim, a inteligência artificial vem para elevar de maneira exponencial a nossa capacidade de personalizar. A gente sempre fala que o marketing vai entregar a mensagem certa para a pessoa certa na hora certa. Mas a verdade é que isso era muito difícil de fazer, até bem pouco tempo. Porque por mais que você tenha dados para ali chegar nos seus clusters, nas suas personas, você tinha que fazer o criativo manual, a mensagem manual. A inteligência artificial agora permitiu que a gente faça isso em escala. Então, agora, acho que o consumidor já tem um nível de expectativa assim, que não é aceitável mais uma empresa que não tem altos níveis de personalização. Isso a gente já vem fazendo na Mastercard há bastante tempo e acho que a ideia é continuar cada vez mais avançando nisso. A questão das comunidades também, eu acho que é uma tendência também que só tem a crescer. Os consumidores querem relações mais autênticas com as marcas, querem relações mais próximas e de troca, e não só, né? Você fala, você vende e eu fico aqui calado. É uma relação mesmo de troca e bem próxima. E acho que as marcas que se adiantarem para construir essas comunidades, para aprenderem com elas e evoluírem com elas, vão se destacar bastante. Como é a integração do Brasil com outros países, com Mastercard mundo afora? Principalmente porque, por exemplo, vocês acabaram de anunciar uma parceria com o McLaren. Como é que funciona o marketing globalmente da Mastercard? Eu brinco que aqui a gente tem o melhor dos dois mundos, assim. Eu já trabalhei em muitas empresas multinacionais que têm modelos diferentes entre global e local, e aqui a gente tem aquele glocal, né, que é o global com o local. Então, ao mesmo tempo que a gente pode se beneficiar de patrocínios com a força global que tem McLaren, que tem UEFA, Champions League, vários patrocínios que acho que só são possíveis quando você tem a força de uma empresa global por trás, a gente também tem toda a liberdade de customizar para o que faz sentido para o consumidor brasileiro. Então, um exemplo bem recente. Carnaval, a gente lançou uma maquiagem que faz pagamento. Por quê? Baseado no insight de que quando as pessoas vão para o bloco, não querem ter que levar celular, carteira, cartão, né? Tem um sentimento de insegurança que vem com isso. Então, não, decore o seu corpinho, o seu rosto e desses brilhinhos de maquiagem pode também fazer pagamento. É uma nova forma da marca Mastercard ali vir à vida. Isso não seria possível se a gente fosse uma empresa unicamente global, assim, essa liberdade para a gente ver demandas locais, realidades locais e adaptar uma estratégia global para uma realidade local é o que faz, eu acho, o marketing chegar no seu melhor. Como é a equidade de gênero dentro da Mastercard e também nas ações que a marca faz? Esse é um assunto pelo qual eu sou apaixonada. E eu fico muito feliz de dizer que na Mastercard, começando aqui internamente, a gente já tem metade das funcionárias mulheres, o que não é comum quando a gente fala de tecnologia e de setor financeiro. Mas mais do que isso, quando a gente olha para a liderança da Mastercard, metade da liderança também é composta de mulheres. Então, olhando de vice-presidentes para cima, metade são mulheres. De novo, isso é bastante raro e por isso eu me sinto bem privilegiada de fazer parte de uma empresa com esse comprometimento. Mas também, quando a gente fala da nossa comunicação para consumidores, equidade
qualidade continua sendo um valor muito importante. Então, por exemplo, a gente é patrocinador da Libertadores Feminina, assim como a gente é do campeonato masculino. Mas a gente não podia só fazer as experiências que a gente já faz, os ingressos que a gente distribui, que é algo muito legal, mas a gente tem que endereçar o problema que existe ali, que é a diferença de reconhecimento dos atletas femininos e masculinos. Então a gente fez um vídeo que traz essa provocação e escancara essa realidade, justamente para a gente ter essas conversas difíceis, mas necessárias, mas mais do que isso, a gente agiu também. Então, como a gente atua como empresa e como marca para diminuir essa diferença? Uma das coisas que a gente fez é, se a gente quer que mais gente conheça e apoie o futebol feminino, vamos fazer com que mais gente assista. Então a gente patrocinou todas as transmissões da Libertadores Feminina no Brasil. Outra coisa que a gente fez, a gente pegou o rosto das jogadoras, colocou em out of homes pela cidade, com o arroba delas, convidando as pessoas para seguirem nas redes sociais também. Assim eles conseguem acompanhar o trabalho delas, não só durante, mas depois do campeonato. E é muito gratificante ver que o resultado que a gente tem com campanhas desse tipo, que trazem o propósito de maneira tão central, repercutem não só para a marca e para o negócio, mas também para o futebol feminino. Por exemplo, a Duda Sampaio, que era a estrela da campanha, o número de seguidores dela mais que dobrou nas redes sociais. Então, ver que você teve um impacto, de fato, na sociedade, não tem preço. A gente está gravando essa entrevista na metade do ano, tem 6 meses ainda pela frente, segundo semestre inteiro. O que a gente pode esperar da Mastercard daqui para frente? A gente sempre pode esperar da Mastercard um alto nível de segurança, de fluidez nos pagamentos, mas também benefícios, ofertas e experiências inesquecíveis e que não tem preço. Esse ano a gente tem algumas novidades para trazer, então trazendo aqui, né, McLaren, que a gente em primeira mão vai trazer para o Brasil, é um patrocínio global, a gente vai ativar no Brasil esse ano. Então acho que não podia ter melhor momento para a gente falar de McLaren, porque a escuderia está voando aí nos campeonatos. E também a gente vai anunciar um patrocínio novo, que é o da Michelin, do Guia Michelin. Então a gente fala que gastronomia é uma das paixões dos nossos consumidores. Michelin acho que é o mais alto selo de qualidade do que há de sofisticado e na alta gastronomia. Então a gente está muito feliz de anunciar mais essa parceria, porque ela vai abrir uma série de possibilidades de experiências para os consumidores Mastercard. Muito bom, obrigada pela entrevista, adorei nosso bate-papo. Parabéns por todos os trabalhos e sucesso sempre para vocês. Para nós, muito obrigada pelo papo, foi um prazer participar com você.